Hashtag sextou. Não vejo a hora de chegar sexta-feira. Quantos vídeos não tem falando sobre esse assunto? Isso virou moda, né? As pessoas passam a semana inteira não vendo a hora de chegar a sexta-feira para poder desfrutar o final de semana. E sexta-feira passada, quando acabou a nossa aula, a gente ficou batendo papo. O meu pai mesmo mencionou: até que enfim, chegou a sexta-feira. E aí eu falei: não vejo a hora de chegar segunda-feira. O meu hashtag é segundou. E aí a Clarice falou: mas segundou por quê? O que você faz? Aí eu falei: eu gosto muito do que eu faço, né? Eu realmente achei o meu propósito. Então eu tenho prazer nas coisas que eu faço. E eu falei que o que eu faço é acolho vidas e transformo ela através da medicina veterinária, podendo dar qualidade de vida para os bichos e longevidade para eles, né? Esses pets que nos ensina tanto sobre o amor. E eu falei, eu realmente encontrei o meu verdadeiro propósito, minha verdadeira missão lá na clínica, no centro veterinário. Mas eu confesso para vocês que nem sempre foi assim. Na verdade, na maioria das vezes, eu não via a hora de chegar sexta-feira também. Porque eu não tinha prazer nas coisas que eu fazia. Eu trocava o tempo por dinheiro. Eu só tinha interesse. E eu queria que nós possamos, gostaria de dividir com vocês para que nós possamos refletir sobre isso, sobre interesse e fidelidade, né? Porque está muito relacionado. Quando nós temos interesse em algo, nós não somos fiéis. Porque se alguém te oferece mais, você troca. Você deixa de ser fiel àquilo que você está se propondo a fazer, porque alguém está te oferecendo mais. Isso não é diferente também dentro da igreja. Quantas e quantas promessas, quantas e quantas igrejas prometem algo, entendeu? Em troca. E Deus não tem, não é, o propósito dele não é esse. Ele não está te oferecendo algo que ele vai te dar em troca daquilo que você vai servir. E isso até me fez refletir bastante sobre, talvez isso não é um grande motivo que as pessoas saem da igreja, porque estão buscando algo em troca, ou seja, tem interesse, é interesseiro, e muitas vezes acabam não achando as respostas. Muitas vezes a gente também não se sente assim, que quer algo em troca com Deus. A gente está toda hora pedindo para que Deus possa atender a gente em troca. Então a gente vai, né, serve Ele ou segue Ele. E porque eu estou fazendo isso, então eu devo receber isso. E não é essa troca, não há esse interesse de troca com Deus, né? E a gente tem que, de fato, buscar as coisas que dão prazer na nossa vida. E eu tenho um texto que eu gostaria de compartilhar, que recentemente eu escrevi, e que o animal, o cão, ele ensina muito a gente sobre a fidelidade que ele tem ao seu dono. E o texto diz assim: eu tentei pensar no melhor exemplo para demonstrar o quanto nossos animais fazem por nós, sem esperar algo em troca. E me veio logo à cabeça a imagem de um cão que acompanha a vida da pessoa que se encontra em situação de rua. O cão pode não ter uma cama quente para dormir, pode não comer o melhor alimento, ou ter brinquedo algum sequer para se distrair, mas ele está lá, sempre ao lado do seu parceiro humano. O pet passa seus dias dando amor e companhia, oferecendo lealdade em todos os momentos. São várias lições que esses animais nos ensinam. Eles nos dizem, sem o uso da palavra, o que realmente é o amor incondicional.
É isso que move o nosso trabalho. Olha, quantas vezes você vê um cão seguindo uma pessoa puxando uma carrocinha? Sem nada em troca. Ele nem sabe se vai ter comida, mas ele está lá. Que lição que esses animais podem dar para a gente, né? Buscar algo sem interesse. E é assim que a gente deve se sentir também. Devemos sentir prazer nas coisas de Deus sem nada em troca. Assim, é provável que a gente vai ter uma vida longa com Deus. Por quê? A gente tem um verdadeiro amor. A gente encontra o nosso verdadeiro propósito, né? A nossa missão aqui na Terra, sem algo em troca com Deus, né? A gente não pode ter essa barganha com Ele. A gente tem que ter fé e acreditar de que a gente tenha um interesse genuíno nas coisas de Deus. E tem uma passagem que Jesus adverte os seus discípulos, e eu gostaria de compartilhar com vocês em João, capítulo 6, versículo 1 em diante. Eu vou ler para vocês. Ele fala o seguinte: depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto milagres que ele fazia quando curava os doentes. Jesus subiu para o monte e ali se sentou com seus discípulos. Estava próximo à festa da Páscoa dos judeus. Jesus então olhou ao seu redor dele, vendo uma multidão que se aproximava, disse a Felipe: aonde podemos comprar pão para toda essa gente? Entre parênteses, mas Jesus perguntou isto para provar a Felipe, porque ele já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: 200 moedas de prata não seriam suficientes para comprar um pedaço de pão para cada pessoa. Outros discípulos que lá estavam, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: diga para que todos se sentem. Os homens, mais ou menos 5.000 sentaram. Então Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e deu a todos que estavam sentados. Fez o mesmo com os peixes, dando a todos quanto queriam. Todos ficaram satisfeitos. Quando acabaram de comer, Jesus disse aos seus discípulos: recolha todos os pedaços que sobraram, para que nada se estrague. Então eles recolheram os pedaços que tinham sobrado. Quando as pessoas começaram a comer, tinham apenas cinco pães de cevada, mas os discípulos encheram 12 cestos com as sobras. Com certeza este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que a multidão estava com a ideia de pegá-lo à força para fazê-lo rei, voltou sozinho para o monte. Ao anoitecer, os discípulos de Jesus desceram ao lago, como já era noite, e Jesus ainda não tinha chegado. Eles decidiram entrar no barco e partir sozinhos para Cafarnaum. Um vento muito forte começou a soprar as ondas e começaram a se agitar. Eles já tinham remado cerca de 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus caminhando sobre as águas. E se aproximando do barco, os discípulos ficaram com medo, mas Jesus disse: sou eu, não tenha medo. Ao ouvirem Jesus de bom grado, os discípulos receberam a bordo e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, as pessoas tinham ficado do outro lado do lago. Perceberam que somente um barco tinha estado lá. Eles sabiam que Jesus não tinha ido com os discípulos, pois eles tinham partido sozinhos. Alguns barcos de Tiberíades chegaram perto do lugar onde a multidão tinha comido depois de Jesus ter dado graças. Quando as pessoas descobriram que nem Jesus e nem os seus discípulos estavam mais lá, entraram no barco e foram para Cafarnaum a procurar Jesus. Quando encontraram Jesus do outro lado do lago, perguntaram: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: digo a verdade a vocês. Vocês não estão me procurando porque viram milagres que eu fiz.
Vocês só andam atrás de mim porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. A comida deste mundo se estraga e apodrece. Por isso, não trabalhem por esse tipo de comida, mas trabalhem pela comida que é sempre boa, que lhes dá a vida eterna. O Filho do Homem, em que Deus, Pai, impôs o seu selo de aprovação, lhes dará essa comida. Perguntaram então: quais são as coisas de Deus que quer que façamos? Jesus respondeu: este é o trabalho que Deus quer que vocês façam. Creiam naquele que ele enviou. Então Jesus aqui, já depois que faz o milagre, ele já dá ele escapa, ele vai para o monte, né? E ele está vendo aqui a todo momento que as pessoas estão atrás dele por interesses, né? Por interesses. As pessoas estão a fim de tá querendo seguir ele por interesse, e ele adverte, né? Ele tem algo muito maior e muito melhor do que apenas só um interesse. Então aqui a gente tem as pessoas, ele está aqui advertindo, né, as pessoas que estão seguindo ele. Então essa passagem é uma passagem para a gente poder refletir. E tem uma outra passagem que eu gostaria de compartilhar, que essa é bem... eu gosto muito. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele fala: se esperamos em Cristo somente, só temos Cristo somente para nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Concluindo, que eu e você possamos buscar sentir prazer nas coisas de Deus, que nós possamos acordar todos os dias e sentir que Deus pode suprir a gente sem nada em troca, que nós possamos ser fiel a Ele e ser perseverante e ter os prazeres nas coisas de Deus e não por interesse, porque se a gente tiver interesse em Deus em troca, a gente vai ser uma pessoa miserável, né? E que todos nós possamos achar o nosso verdadeiro propósito, não só nas coisas de Deus, mas também nas coisas secundárias, nas coisas diárias que a gente faz, para que a gente não possa ter algo só por interesse, porque a gente vai se sentir o mais infeliz. Era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Então, que Deus abençoe e que todos nós possamos sentir prazer nas coisas de Deus.